Eu só queria voltar a ser o que era antes. Eu queria voltar a ser o Saiyajin cruel E aí pessoal, de boas, sejam bem-vindos a mais uma poluição audiovisual desse canal. Espero que gostem dessa teoria, então vamos começar. ¿Quieres? Então, depois dos acontecimentos anteriores, Kateria Leviathan, uma maga imensamente poderosa, deseja se apoderar dos poderes do Gasper, para ter uma vantagem contra o Itachi, porém antes de Leviathan conseguir o que quer, Itachi impede Leviathan de tomar o poder do Gasper, então Gasper fala, Itachi por favor me ajude, e eu falo, fique tranquilo, eu irei te proteger, então Kateria fala, Itachi, pelo que vejo você é apenas um demônio inferior, e eu falo, inferior? Vejo que você não tem uma boa percepção. E Leviathan fala, o que um mero demônio que nem está em seu estado completo pode fazer contra mim. Porém Kateria Leviathan via algo além do que seus olhos puderam ver, e ela fala, seu nome é Itachi certo? E eu falo, sim, esse é meu nome, então Leviathan fala, eu me lembrarei do seu nome, então eu olho um pouco desconfiado, e falo em meus pensamentos, ela só está ganhando tempo, talvez esteja esperando por alguém, eu preciso tomar a iniciativa da luta, então Gasper fala, Itachi cuidado, e eu falo, eu já percebi, ela está reunindo bastante poder mágico. Então o combate se inicia, e Kateria atacava com tudo logo de início. Vários ataques mágicos em várias direções eram efetuados. Então Leviathan fala, já era, morra. E um ataque carregado caía sobre mim. Então Rias fala, não sei se estou imaginando coisas, mas os ataques dela não surtiram nenhum efeito no Itachi, e eu apenas fico parado. E Kateria fala, ele não moveu um único dedo sequer, mas como ele está ileso. E eu falo, bom início, você pensou além demais, porém ainda não sabe nada sobre mim. E Kateria fala, vamos aumentar o ritmo então. Então ela se fortifica usando sua magia. E eu falo, nada mal, porém em um instante Kateria me atacava por trás, porém eu consigo defender. E eu falo, também luta corpo a corpo. Interessante. Então Kateria fala, bem pode-se dizer que sim, mas isso não é nada em comparação com isso aqui, explosão ancestral. Então ela libera o seu poder causando destruição. Porém eu apareço em meio à fumaça e falo, Katon, Goukakyo no Jutsu, soprando uma enorme bola de fogo. Porém Kateria consegue se proteger. Então Issei sentia algo anormal, e eu falo, terei que ser mais sério desta vez. Issei fala, é a mesma coisa que ele fez comigo, invadir a mente do inimigo. Então Kateria avança, porém com meu Sharingan, Kateria não percebe, até seu corpo ser paralisado, porém ela se livra do Genjutsu me atacando, seus braços se esticam até mim, e eu falo, era isso que eu estava esperando, e Kateria fala, seu maldito o que você fez comigo? E eu falo, foi um bom duelo, mas isso acaba aqui, então meu olho sangra e eu falo, Amaterasu. E Kateria é pulverizada de uma vez, e as chamas negras são extinguidas, e eu falo, até que não foi tão difícil, acho que esse jutsu foi demais pra ela. E a Valkyria de Odin fica aliviada e ela fala, até que fim deram um fim na Kateria Leviathan, mas quem será que fez isso? Então todos que sabiam da luta do Itachi contra a Kateria ficam surpresos. Então enquanto isso, Issei fala, caralho Itachi, e Azazel fala, pra que a surpresa Issei, esse cara nem a um menos suou, e eu falo, muito bem Azazel, eu cumprir com o acordo, agora é a sua vez. E Azazel fala, não tão rápido Itachi, ainda temos que terminar a reunião com os deuses nórdicos, e para que não haja nenhum imprevisto dessa vez, eu pedirei para você vir conosco. E eu falo, você é um cara esperto, tudo bem, eu fico por mais alguns dias. Então Azazel fala, vamos ao trabalho Itachi, vou deixar você de encarregado a partir de agora. E eu falo em meus pensamentos, esse miserável está jogando tudo pra cima de mim, seu maldito eu tenho que. Então Issei fala, incrível, e Rias fala, eu concordo, Itachi como encarregado, poderemos ir até ele sempre que precisar. Issei fala, saquei. Então Azazel fala, pronto vamos lá, e eu falo, desgraçado. Então a conferência volta ao normal, e o Rei Demônio fala, Itachi, eu irei agradecer ele depois, agora vamos dar continuidade a essa conferência. Então o anjo Micael fala, temos muitos assuntos para tratar, então vamos iniciar o quanto antes. E Odin chegava com a sua Valkyria, então tudo está indo de acordo.
Então enquanto isso, eu falo, bom, eu já não me importo mais, pode falar. Então Azazel fala, Itachi, preciso que você fique de guarda hoje. E eu falo, algum motivo especial para isso? E Azazel fala, hoje formaremos um contrato com Deus Odin, e logicamente outros deuses podem não gostar dessa decisão. E eu falo, deuses? Você tá falando sério? Há deuses nórdicos que não cooperam com Odin. Pelo que eu sei, o Odin é o deus mais poderoso entre os nórdicos. Então Azazel fala, caramba Itachi, não esperava que você soubesse tanto sobre os deuses nórdicos. Mas como você disse, nenhum outro deus pode se rebelar diante de Odin. Porém no submundo os deuses perdem essa autoridade. Então essa seria uma chance perfeita para a traição. Então eu falo, está bem, ficarei atento se algo acontecer, mas não garanto que vou conseguir conter um deus, seja ele qual for. Então Azazel fala, ok, isso já está de bom tamanho. Então eu dava um suspiro e então eu andava em direção do castelo que iria ocorrer a conferência. Então Akeno fala em seus pensamentos, quando será que ele vai chegar? Então Akeno me percebe e ela fala, Itachi, você veio. E Sona fala, Itachi. Então Kiba fala, Itachi, você está ocupado. E Zenovia fala, Itachi, eu preciso de você para me ajudar com o meu treinamento. Então eu falo, não posso, eu estou na guarda dessa conferência, preciso me certificar de tudo ocorrer bem. Porém enquanto Rias e Sona andavam uma explosão acontecia, e uma pessoa aparecia, e ele fala, parece que cheguei no lugar certo. E eu dava um suspiro, e eu falo, quem é esse palhaço? Não me parece ser um deus ou algo parecido. Bom, o que eu faço com ele? Então ele fala, vou aproveitar essa chance, porém eu falo, não tão rápido seu palhaço. E usando uma técnica que aprendi mais cedo, eu jogo na parede, assim o deixando inconsciente, e eu falo, que droga, esse palhaço não era de nada, então eu peço desculpas pelo incômodo. E Rias fala, não tem problema, bom trabalho Itachi. Então enquanto isso, é revelado que a Kurouka na verdade é uma espiã do clã Brigada do Caos. E Kurouka fala, Itachi é um problema e tanto, não poderemos agir com ele por perto, mas com a distração daquele deus, isso pode ser possível. Então enquanto isso Koneko escuta uma voz em sua cabeça e ela saía. Porém eu percebia, então Koneko corria para dentro da floresta. Koneko fala em seus pensamentos, minha irmã finalmente se mostrou ser quem é de verdade. E Koneko fala, irmã, e Kurouka fala, Koneko-chan, você veio. Então enquanto isso, Rias fala, onde que a Koneko foi? Ela estava aqui agora há pouco. Então Rias chega perto de mim e ela pergunta, Itachi, por acaso você viu a Koneko? Então eu falo, ela saiu há pouco tempo. Algo parece ter incomodado ela. Então Rias fala, entendo. Muito obrigada, Itachi, eu irei atrás dela. Então Rias e Sei foram atrás da Koneko. E eu falo em meus pensamentos, com certeza algo está acontecendo aqui. Se não fosse acontecer, Azazel não me pediria para ver. Melhor ir investigar a floresta para onde eles foram. Então eu mando um clone meu ir atrás da Rias e Sei. Então enquanto isso, o rei demônio fala, demônios, deuses e anjos caídos, reflitam sobre isso, temos uma chance de acabar com essa guerra sem sentido, e hoje eu e Odin-sama vamos dar um novo passo para alcançar essa paz. Agora só resta que o Odin assine o contrato. Então Odin fala, certo, e ele caminha para assinar. Porém alguém fala, eu tenho uma objeção, e Odin fala, sabia que viria, Loki. E Loki fala, pai, você não pode unir-se a outras raças, isso é um ultrajante para um deus nórdico. Então Azazel fala, orgulho de um deus. Ou você tem outros objetivos aqui? E Loki fala, fiz o possível para chegar o quanto antes, não posso deixar que esse velho faça a besteira de unir nossas raças. Então enquanto isso eu apenas observava a situação, e eu falo, então aquele cara ali é um deus. E enquanto isso, meu clone estava escondido vendo a conversa da Koneko e Kurouka. Então eu falo, lamento me intrometer no assunto das irmãs, mas não posso ignorar um inimigo bem debaixo do meu nariz. Então Kurouka fala, Son Goku, esse é o Itachi de quem eu falei, e ele fala, entendo. Então é ele. Então eu falo, Son Goku, me parece familiar, mas não importa. E Sei Rias cuidem da Kurouka, eu cuido desse cara. Então Son Goku fala, não me subestime Itachi, e Rias fala, Itachi não deveria estar na conferência. Então Kurouka fala, ninguém sai daqui, e ela derruba a sua barreira. Então Son Goku fala, certo, vamos lá Itachi. Então ele me ataca com seu bastão do rei macaco, e eu contra-ataco. E então eu falo em meus pensamentos, esse cara não é nada mal, talvez eu devesse estender mais a luta para tirar mais informações deles.
Então eu falo, Katogoka Kyo no Jutsu. Porém usando sua nuvem voadora, Son Goku desvia da bola de fogo. E ele fala, nada mal, mas ainda assim não é o suficiente para me entreter. E eu falo, não seja tão convencido, não pretendo causar muita comoção aqui. Então enquanto isso, Loki usava suas invocações para atacar a todos. Então o lobo gigante ataca em direção da Ásia e do Gasper, porém usando o Sharingan. Eu faço que o lobo foque em mim. Então ele me encara eu falo, que espécie rara. Talvez seja mais vantagem eu domar ele para mim, do que apenas matar. Porém antes que eu pudesse fazer alguma coisa, o lobo era morto e o Loki era teleportado contra sua vontade. Então Kuroka fala, agora sou eu e vocês. Porém eu falo, Kuroka, de onde veio tanta confiança assim do nada? Não pretendo te machucar, então me responda. Loki, você o conhece? E Rias fala, Loki, mas o que é que ele está falando? E o Son Goku estava em Genjutsu. Então Kuroka fala, Itachi estive te estudando, mas ainda assim você ainda me surpreende, é melhor ficar fora disso. Então Kuroka me ataca com sua magia, e eu apenas fico parado sem nem ao menos piscar os olhos. Então uma explosão acontecia, e Kuroka pensa que conseguiu, porém ela rapidamente percebe que eu estava ileso. E eu falo, pobrezinha, ainda não entendeu, nossos níveis nem pode se comparar, você cometeu um grave erro ao me atacar dessa forma, Kuroka, e ela me ataca novamente, porém ela já estava no meu Genjutsu, e eu falo, o que eu faço com ela? Então Koneko fala, Itachi, por favor, não a mate, ela é minha. E eu falo, não seja boba Koneko, eu não vou machucar ela. E Koneko fica feliz. Então vários corvos aparecem e Koneko fala, é aquilo de novo. Porém Son Goku aparecia e ele levava a Kuroka junto para o portal. Então eu falo, é melhor assim. Então meu clone desaparece. E Rias e Sei e Koneko voltam. Então enquanto isso, a reunião acontecia, os líderes comentam sobre o que fazer. Então Azazel fala, temos alguém aqui que pode deter o Loki, sem que os representantes se envolvam com isso. E eu falo em meus pensamentos, Azazel é um cara esperto, ele pode cuidar disso sozinho. E Azazel fala, esse cara é o Itachi, como podem ver ele está logo ali. E o rei demônio chega perto e fala, Itachi, eu queria agradecer da maneira certa, porém eu preciso de sua ajuda novamente. Como sabe, nós os representantes não podemos lutar contra outros deuses ou demônios nobres, isso seria igual a declarar guerra entre as raças. Mas entre nós, você é o único que pode fazer algo contra ele. E eu falo, como tem tanta certeza que eu posso vencer de um deus, e ainda não é qualquer deus, e sim o Loki, é melhor pensar em direito. Porém Odin se levanta e ele fala, então está decidido, Itachi cuide do meu filho. E eu falo, isso é sério, e Azazel fala, muito bem Itachi, agora é com você. E eu dava um suspiro, então eu falo, certo, eu vou tentar fazer algo a respeito, mas eu quero que saiba de uma coisa, principalmente você Azazel, eu não sou um servo de vocês ou algo desse tipo, eu vivo a minha vida do jeito que eu bem entender, e eu estou ajudando desde cedo, pois eu quero uma certa informação. Então Azazel fala, tudo bem Itachi, não se preocupe, eu não quero te controlar ou algo do tipo, estou há pouco tempo contigo e sei bem o tipo de pessoa que você é, e eu falo, muito bem. Quanto tempo eu tenho até ele voltar? Então Azazel fala, a Juca o teleportou para outra dimensão, mas dentro de 5 dias ele vai retornar. Então eu falo, ótimo, isso é o suficiente para eles escalarem seus poderes, e Azazel fala, entendo. Então você pretende levar a Rias e Sei, e eu falo, sim, eles devem ser capazes de suportar o meu treino, e dentro de 4 dias nós partiremos. Então Odin fala, Itachi se for possível, eu gostaria de oferecer a minha Valkyria para ir com você. Então a Valkyria fala, é um prazer Itachi, meu nome é Rosveine, eu te darei suporte na luta. Então eu falo, Azazel, cuide da Ásia e do Gasper, e prepare algumas lágrimas de fênix, e Azazel fala, sem problemas. Então no outro dia, eu falo, chegou a hora, eu quero que vocês me mostrem o que podem fazer. Então todos ficam se perguntando sobre que tipo de treinamento vai ser, já que eu estava mais sério que o normal. Então eu falo, antes de iniciar, eu quero que fiquem cientes, não pretendo pegar leve com nenhum de vocês. E Rias fala, Itachi você está nos subestimando, nós podemos sim suportar o seu treino. E eu falo, muito bem então, mas antes que eu me esqueça, Rias você fica aqui. E Azazel fala, muito bem Itachi, parece que já vai pôr em prática aquilo que conversamos antes. Então todos
olhos olham para cima e lá estava eu. Então eu falo em meus pensamentos: tenho pouco tempo para deixar eles mais fortes, talvez eu não consiga, mas primeiro eu vou deixar claro que precisam de mais poder. Então Issei fala: mas o que aconteceu? Que lugar é esse? Então ele olha ao redor, e Zenovia fala: cuidado. E eu falo Katogo Kakyo no jutsu, porém todos de sua forma conseguem sair ilesos do meu ataque. Então Koneko via uma abertura e ela me ataca, porém eu a atacava lançando contra a parede, e seu sangue descia, e Koneko cai no chão bastante ferida, e eu falo: como eu disse mais cedo, não, pegarei leve. Então todos percebem que não estou de brincadeira, e eu falo: me mostrem o que sabem fazer. Então Akeno fica séria e ela libera o seu poder, e ela fala: pessoal, vamos acabar com ele, vamos montar o porquê da Rias acreditar tanto em nós. Então Issei ativa o seu Busted Gear, ele e Akeno me ataca com seus raios, e enquanto isso Zenovia e Kiba avançam em minha direção, porém eu falo: Katon Rosenka no jutsu, pegando o Kiba desprevenido, e com minhas mãos eu faço Zenovia perder seus sentidos, e Koneko tenta se levantar, porém ela não consegue, e eu olho para o Issei e eu falo: vamos ver se você evoluiu desde a última vez. Issei fala: Itachi, seu miserável, isso não era apenas um treino, porque bateu tão forte na Koneko. E então Akeno aproveita a chance e ela me ataca, porém eu contra-ataco com fogo, e ela desvia e fala em seus pensamentos: porque meus ataques não funcionam. Então enquanto isso Gasper fala: eu preciso fazer algo, Itachi, mostrarei do que sou capaz. Então ele me olha com seu poder ocular, porém eu falo: ora, está tendo problemas. E Gasper fala: não é justo, como ele consegue cancelar o meu poder? Então Issei expande seu poder ainda mais, e Akeno fala: Issei, vamos mostrar para ele. Então ela prepara seus raios com força total, e ela dispara contra mim. Issei também ativa seu Dragão Super Bell, e com as propriedades do Buster do Issei o ataque se torna muito mais rápido, me acertando. Então uma explosão acontecia, Issei caía no chão, e ele fala: será que deu certo? Porém Zenovia e Kiba avançam ao perceber que eu estava ferido, porém, usando o meu Sharingan, eu crio um campo de força que arremessa eles para longe. Então eu olho para o Issei e falo: e então, tem mais alguma coisa para me mostrar? Issei fala: não é possível, como não está nem um pouco afetado depois de tudo isso. E eu falo: lamento Issei, mas essa não era a resposta que eu queria. Porém Rias e Azazel aparecem, e ela fala: Itachi já chega, não precisam mais se preocupar. Itachi estava agindo assim, pois fui eu que pedi, me perdoem. E eu falo: como a senhorita Rias falou, eu fiz isso para avaliar a força de vocês, também não fiz por mal, então eu peço desculpas, principalmente para a Koneko. Então Koneko fala em seus pensamentos: agora eu vejo, eu ainda sou muito fraca. Ele se segurou, mas ainda assim eu fui completamente derrotada. E Asia e Gasper dão um suspiro de alívio, e Akeno fala: mas mesmo assim, não pensei que o Itachi estivesse tão à frente de todos nós. E eu falo: creio que isso abriu seus olhos, seu poder é realmente poderoso, porém algo em comum acontece com vocês, o seu medo de usar seu poder é que te deixa impotente. E se use mais o seu Buster. Akeno use todo o poder de sua linhagem, e Koneko use sua forma final, isso é tudo. Então Azazel fala: esses são bons conselhos, Itachi se preocupa muito com vocês, então o que acha de um descanso? Não vai ter problema descansar um pouco, não acha Itachi? E eu apenas observo. Então eu falo: façam como quiserem, e Rias fala: então está decidido, aqui perto fica as termas, vamos relaxar um pouco. Então, chegando nas termas, todos relaxaram depois desse intenso treinamento, e Koneko ainda está pensando sobre o que eu falei, e ela fala em seus pensamentos: como eu posso aceitar o meu poder? Eu não posso ser igual a minha irmã. E enquanto isso Asia fala: Itachi realmente é muito forte, eu não esperava que ele fosse nos atacar daquela forma. E Rias fala em seus pensamentos: dentro de alguns dias, teremos que impedir que Loki volte, isso é uma responsabilidade e tanto. E Akeno fala: vai dar tudo certo. E Rias fala: você tem razão, não adianta ficar refletindo sobre isso agora, não é? E Akeno sorria, e Rias fala: mas, nós vamos mesmo lutar contra um deus.
Então 2 dias se passam, e a Kendo estava preparada, e eu falo, ótimo. E quanto ao Kiba, e Kiba também estava preparado, e eu falo, Kiba está pronto. E quanto a Zenovia, e Zenovia também estava pronta, e eu falo, muito bom, agora veremos como que a Koneko está. E Koneko também estava treinando duro, e eu falo, ótimo, eu verifiquei, e todos vão estar aqui dentro de 10 minutos. E Rias fala, ótimo, estaremos partindo pelo mesmo teletransporte que atingiu o Loki. E eu falo, isso é bom, vai nos poupar bastante tempo. E Rias fala, Itachi, eu quero que saiba de uma coisa. E eu falo, e o que seria? E Rias fala, eu também irei pedir permissão para o meu pai, e também comigo lá, eles voltarão com mais motivação. E eu falo, você é quem sabe. E Rias fala, ué, você não vai me repreender por isso. E eu falo, claro que não, se quer vir venha, não irei te dar ordens até porque eu não sou o líder aqui. Então Rias fala, muito obrigada, Itachi, me sinto mais aliviada com isso. E eu falo, ótimo, parece que todos estão aqui. Hoje vocês colocaram em prática tudo o que foi ensinado, espero não ter que salvar vocês. Então todos estavam focados, e 3 lágrimas de Fênix eram entregues a Rias, e ela fala, muito obrigada. E eu falo, Asia, Gasper, vocês ficam. E Asia fala, certo, nós não somos fortes como vocês, obrigada Itachi. E eu falo, Azazel, prossiga. Então ele fala, certo, porém a Valkyria chega, e ela fala, Itachi, como o Sr. Odin havia falado, eu estou aqui. E eu falo, seu nome é Rosveine, certo, pode vir, seremos teleportados em breve. Então ele chega perto, e o teleporte era iniciado.